So guys, estamos trabalhando com EDLH com coeficientes constantes, ou seja, a equação tem o seguinte formato: AY duas linhas mais BY' mais CY igual a zero. São as equações que nós estamos trabalhando no momento. Nós já vimos que nós já vimos? Nós já vimos que a exponencial de lambda(x) é solução para essa equação caso lambda seja, vou colocar aqui, né? Se lambda for solução da equação, da sua respectiva equação característica, que é a equação A lambda 2 mais B lambda mais C igual a zero. Isso a gente viu. Com isso, nós dividimos a maneira de resolver essa equação em três casos. O caso delta maior que zero, em que a gente já obtém duas raízes reais distintas, e com essas duas raízes reais distintas eu já consigo meu conjunto solução, já consigo minha solução da meu conjunto fundamental e, como consequência, a minha solução geral da equação. A gente considerou o caso delta igual a zero, onde eu consigo apenas uma solução e eu vou em busca de outra para complementar. Porém, por redução de ordem, a gente viu que a outra solução é apenas a mesma anterior multiplicada por x. Então, no caso delta igual a zero, a gente tem uma única solução real aqui, um certo lambda. Aí você vai ter esse aqui como solução e a outra solução é o x, e a gente sabe isso devido à redução de ordem. O que falta para nós? Falta analisar o caso delta negativo. Que o caso delta negativo não tem raízes reais. Então, professor, não tem raízes reais. Se não tem raiz real, como é que eu faço? Então, já não vou mais poder analisar a exponencial de lambda. Então, guys, a gente vai usar um pouquinho de cálculo complexo. Não é cálculo complexo, a gente não vai usar basicamente nada. A gente vai usar mais um pouco de números complexos. E a gente vai chegar a um resultado. Pois bem, existe uma teoria para cálculo existe a área de cálculo complexo, normalmente é chamada de análise complexa, onde você calcula com números complexos. Temos os resultados do cálculo 1 transferidos para lá, claro, com as devidas adaptações. Então, o que a gente vai considerar? A gente vai passar a estudar as raízes para o caso delta negativo. Quando delta é negativo, a gente sabe que não existe raízes reais. Porém, quando delta é negativo, tem duas raízes distintas e complexas para o caso para uma equação algébrica. Então, considere essa equação algébrica, a equação característica correspondente a essa equação diferencial. Suponha que o delta seja negativo nessa equação algébrica. O delta sendo negativo, nós temos duas raízes complexas e distintas. Porém, guys, tem um detalhe, não sei se vocês estudaram números complexos, ou melhor dizendo, se estudaram polinômios, teoria de polinômios envolvendo números complexos, mas quando o delta é negativo, as duas raízes, elas são conjugadas. O que são? Como assim conjugados? Todo número complexo, ele tem esse formato aqui, um alfa mais um i beta da vida. Tem gente que escreve i beta, tem gente que escreve beta i, depende muito da maneira que vai escrever. A gente vai escrever, vamos escrever beta i, pronto. Todo número complexo tem esse formato, que é a parte real e aqui é a parte imaginária. Pois bem,
O conjugado desse número complexo é o alfa menos beta-i. Ou seja, você pega a parte imaginária e troca o sinal se tem um conjugado. Uma coisa interessante a respeito das equações de grau 2, equação algébrica, ou você pode chamar até de equação polinomial, é que as raízes complexas aqui são sempre conjugadas. Ou seja, se a gente supor delta negativo, e supor que isso aqui será uma solução, a outra solução será desse formato. Então eu posso escrever da seguinte maneira: suponha delta negativo e que, eu vou colocar aqui, lambda 1, lambda 2, tá aí, sejam soluções dessa equação. Vamos colocar assim. Que dessa qual? Essa aqui, a qual a gente está se referindo. Então, no caso da delta negativo, a gente sabe que vai ter essas duas soluções. Se a gente partir do princípio que a exponencial de lambda x, onde lambda é uma solução da equação algébrica, será solução da equação diferencial, o que nós temos? Nós temos, portanto, que a gente vai ter? Que elevado a esse lambda e elevado a esse lambda será a solução da nossa equação. Eu vou colocar aqui elevado a alfa mais beta-i multiplicado por x. Eu esqueci de mencionar que não só é elevado ao lambda, tem que ter o x. E elevado a alfa menos beta-i x são soluções da equação diferencial dada. Mas essas soluções, guys, são complexas. A gente não está interessado em soluções complexas. A gente não sabe nem como é a derivada de um número complexo. E essas funções é para serem diferenciáveis. Vou derivar aqui. Então, a gente vai trabalhar em cima disso aqui porque a gente não está interessado. Mas uma coisa interessante é o seguinte: é que a partir daqui eu consigo obter as soluções reais para a minha equação. A gente vai trabalhar nisso e vamos ver como a gente consegue. Pois bem, para a gente fazer isso, a gente vai recorrer à fórmula de Euler. Não sei se vocês conhecem a fórmula de Euler, mas eu vou apresentar a vocês aqui. A fórmula de Euler, guys, é uma expressão, é uma equação lá da análise complexa, fórmula de Euler, que é onde a gente vê que exponencial de θ é igual a cosseno de θ mais i seno de θ. A gente vai trabalhar, como eu estou colocando o i primeiro aqui, vamos ajeitar aqui, vamos colocar com o i primeiro mesmo, guys. Tudo é uma maneira de representar, mas vamos manter um padrão. Porque lá na trigonométrica é mais interessante colocar o i antes, para não ter que estar usando parêntese. Bem, então isso aqui é conhecido como a fórmula de Euler. Exponencial de θ igual a cosseno mais o seno de θ. Tem toda uma explicação, não vou me aprofundar. Só quero apresentar a vocês. Tem a ver com o ciclo trigonométrico, é bem legal. Que quando você percorre daqui para cá um ângulo θ, aqui é um número complexo. Para quem conhece número complexo sabe que ele é representado no plano. Se aqui for um círculo unitário, aqui vai ser o número complexo, vai ser justamente esse número complexo. E ele é representado por essa exponencial. A gente não vai entrar em detalhes, tá? Por enquanto, apenas podem se atentar a essa fórmula de Euler. E aí a gente vai usar isso aqui, usar essa fórmula de Euler para fazer essas representações. Pois bem, guys, então eu posso escrever a exponencial de alfa. Vamos dar um nome para isso. Eu não quero chamar de y1, porque nosso y1 vai ser outro. Eu vou chamar isso. Do que eu chamo isso? Não chamo de nada não por enquanto, mas é bom chamar. Então vamos fazer o seguinte. Vamos chamar isso aqui de YA. Pronto. YA e YB. Duas soluções.
Então, guys, o nosso YA, ele é a exponencial. Vou distribuir esse x, ele é exponencial de alfa x mais i beta x. A gente utiliza a propriedade de potências que valem para números complexos ainda. E a gente quebra assim, ó, exponencial de i beta x. Então a gente quebra da seguinte maneira. Aí, o que eu posso reescrever o YA da seguinte maneira. Como sendo exponencial de alfa x. Alfa, né? Botei A. Alfa x vezes isso. Essa parte da exponencial, perceba que ela é justamente essa parte aqui, onde nosso θ é o beta x. Então, eu posso reescrever como sendo cosseno do beta x mais i seno do beta x. Analogamente, eu consigo escrever a nossa outra solução, YB, porque basicamente ela é a mesma da gás. Só que na parte imaginária, que aqui era só o beta, vai ficar menos beta. Então, fazendo uma conta análoga, você vai chegar à conclusão, vai ficar cosseno, aqui ficaria menos beta x. Mas o cosseno é uma função par. Como o cosseno é uma função par, quando ele se aplica em um elemento com menos, o menos pode sumir. Você pode sumir com esse menos. Então aqui não vai ficar menos beta x, vai ficar beta x. Na dúvida, você faz essa conta que a gente fez aqui. Aqui, por sua vez, nós temos o seno, que é uma função ímpar. Função ímpar tem a propriedade de tirar o menos, tirar o sinal. Então aqui que era o menos beta, o menos sai, vem para cá e fica da seguinte maneira. Pronto. Então nós temos o formato, um outro formato para YA e YB. Essa forma de escrever números complexos é conhecido como forma polar. Então essa aqui são as soluções na sua forma polar. Mas a gente vai trabalhar com essas soluções porque tem algo interessante. Vamos lembrar o seguinte, que nós estamos trabalhando com equações lineares homogêneas. E equações lineares homogêneas, quando você tem alguma certa quantidade de soluções, a combinação linear dessa quantidade de soluções, dessas soluções, ainda é uma solução. Portanto, a gente pode pegar combinações lineares dessa solução para gerar uma nova solução. E nós temos duas combinações lineares dessa que será interessante para nós, porque elas vão ser funções reais. Que combinações lineares são essas? A primeira é você pegar o YA mais YB e dividir por 2. Professor, isso não é combinação linear, porque combinação linear tem que ficar somando cada um com um múltiplo. Que seja, isso aqui, guys, é meio do YA mais o meio multiplicado por YB. Então tá aqui a soma dos dois vetores, os seus respectivos escalares, ou coeficientes, como queira chamar. Então nós ainda temos, isso aqui ainda é uma combinação linear. Pois bem, essa combinação linear ainda será uma solução. Ela que eu vou chamar de Y1. E como é que eu faço a conta nela? Na hora que eu fizer a soma desses dois elementos dividido por 2, veja bem, quando eu fizer a soma, essa exponencial e essa exponencial serão fatores em comum. Então ela vai para a evidência. 1 sobre 2 também será fator em comum. E aí a gente vai somar tudo que tem dentro do parêntese. Quando eu somo dentro do parêntese, olha que coisa legal. Essa parte complexa vai morrer com essa parte complexa. E aí vai ficar cosseno mais cosseno, que será o quê? 2 cosseno. 2 cosseno. 2 cosseno de beta x. Só que o 2 já mata logo com esse 2. Pronto, então eu fiz uma conta bem direta e tá aqui, guys. Conseguimos nossa primeira solução. Via combinação linear dessas duas soluções, eu consegui uma nova solução. E perceba que eu não tenho mais o izinho. Eu não tenho mais a parte imaginária. Essa é uma solução real. Então conseguimos encontrar uma solução real. E essa solução, se você estiver na dúvida, eu sugiro você pegar ela
e jogar na equação para conferir, e você vai verificar de fato que ela satisfaz a equação. Portanto, a gente encontrou uma. Agora a gente pode encontrar outra. De que maneira? A gente pode encontrar outra fazendo uma outra combinação linear aqui, mas essa outra combinação linear, acho que a gente vai usar o izinho para eliminar esse i. Eu vou fazer a conta aqui para conferir. Eu não quero fazer a conta com vocês e ter que repetir. Mas eu vou fazer aqui, só que vai se prolongar. Cadê? Qual é o tempo? Quanto tempo nós temos? Nós temos 15 minutos, guys. Está longo. Vou interromper o vídeo, aí eu mostro a conta do y2 na próxima parte. Thanks.